Expectativas com a chegada do Danilo. Vamos passar atualizações sobre o Jorginho, detalhes sobre o retorno do Thiaguinho ao Náutico e o Vitão, hein? O Inter aceitou negociar o Vitão e já fez uma proposta. Fala, Nação Rubro-Negra, tudo isso e muito mais aqui no canal Observatório do Flamengo, o canal mais completo do Flamengo do YouTube. Vamos para o jogo! Expectativas com a chegada do Danilo. O Danilo é frequentemente descrito como um jogador experiente com passagem por grandes clubes e capitão da Juventus por muitos anos, o que demonstra sua capacidade de liderança. O Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, menciona que ninguém é capitão de uma equipe do tamanho da Juventus por tanto tempo à toa. Por isso, há muita expectativa. Há também um consenso que o Danilo é um jogador acima da média, com potencial para surpreender no Flamengo, apesar de algumas críticas à sua idade. Embora tenha esse receito, por exemplo, o canal Falso 9 argumenta que o Danilo não chega para ser reserva, mas para ser uma peça-chave no elenco. O Danilo tem atuado como zagueiro pelo lado esquerdo na Juventus, o que pode trazer novas possibilidades táticas para o Flamengo. Inclusive, o canal Resenha do Rubro Negra aponta que ele pode atuar como lateral direito se necessário, mas sua preferência parece ser a posição de zagueiro. E, finalmente, o Rafa Melo afirma que o anúncio da contratação de Danilo está pronto e alguns influenciadores buscam transmitir a chegada dele ao vivo. Eu acredito que seja o Flazoeiro, né? Ele está sempre lá. A expectativa é que ele assine um contrato de 2 anos com o clube. Atualizações sobre o Jorginho, né? Parece que ontem, todo mundo já estava jogando panos assim, ó, Jorginho já era. Mas parece que tudo mudou, né? A famosa reviravolta. Então vamos para as atualizações. O que diz agora, né? Que a principal pendência na negociação é o acerto salarial entre o Jorginho e o Flamengo. O Guilherme, do canal Flazoeiro, relata que há uma diferença entre o salário pedido pelo jogador e o oferecido pelo clube. Porém, segundo o canal Resenha Rubro-Negra, o salário oferecido pelo Flamengo estaria dentro do teto salarial do clube, o que significa que o clube não pagaria mais do que já paga aos jogadores mais bem ranqueados. E também que o clube e o jogador chegaram a um acordo salarial. Então parece que a parte do acordo salarial já foi alinhada entre o Flamengo e o jogador Jorginho. O canal Paparazzo do Rubro Negro, o Guilherme, confirma um contrato válido até dezembro de 2026. Tá? E então, ele já está antecipando que será um contrato de 2 anos, que é interessante. O Flamengo está interessado na contratação. O Flamengo está interessado na contratação de Jorginho porque o clube precisa de um volante e vê nele um jogador com muita experiência e qualidade que pode ser fundamental para o meio-campo da equipe. O canal Resenha Rubro-Negra destaca que o Flamengo está disposto a investir no jogador caso o Arsenal exija uma compensação financeira. Eu acredito que essa contratação do Jorginho também tem relação com o Pulgar, né, que está forçando, né? O contrato está próximo de terminar e, segundo o empresário, o próprio Pulgar, eles não vão continuar no Flamengo. Então, a contratação do Jorginho também dá uma boa cobertura, dá uma segurança, né? Vai manter o nível. E até eu acredito que o Pulgar, dependendo, vai até mais para o banco e o Jorginho fique na titularidade, porque o Pulgar em algum momento terá que sair, é o que eu acredito. Os influenciadores veem a contratação do Jorginho como um negócio promissor para o Flamengo, com a liberação do Arsenal como um ponto-chave. A principal questão pendente é o acordo salarial, mas que parece que foi resolvido. E o jogador é visto como um reforço de peso para o meio-campo do clube. Vamos torcer para que tudo dê certo. Carlinhos foi vendido, gente, para o Vitória por 1 ano. Como é que foi esse negócio, tá? A compra foi fixada em 4,5 milhões de reais. O jogador já viajou para Salvador para realizar os exames médicos e assinar um contrato com um novo clube. Segundo o canal Paparazzo Rubro Negro, o jogador já está se apresentando ao Vitória. A negociação ocorreu de forma peculiar, o jogador foi oferecido ao clube baiano e inicialmente o técnico do Vitória rejeitou a contratação. Mas diante das dificuldades em contratar outros atacantes, o clube teve que aceitar o negócio. Segundo o canal Paparazzo Rubro Negro, a informação é que o nome do jogador foi oferecido pelo empresário ao presidente do Vitória.
O canal Paparazzo Rubro-Negro informa que caso Carlinhos jogue contra o Flamengo nesta temporada, o Vitória terá que pagar R$1 milhão por partida. Obviamente, não vai jogar, não tem como o Vitória arcar, eu acho difícil. E o pagamento deve ser feito à vista em 24 horas após o duelo. O Vitória tentou outras contratações, como o do Eduardo Vargas, mas acabou optando por Carlinhos devido à dificuldade em encontrar um atacante no mercado. Aos poucos, a barca vai acontecendo no Flamengo de maneira calma, tranquila, colocando os jogadores no mercado de uma forma responsável. Por exemplo, agora é o caso do Thiaguinho, que voltou ao Náutico. O clube, inclusive, onde teve a melhor carreira. Tá? O Náutico já tinha interesse em contratá-lo desde o ano passado, mas o Flamengo não o liberou inicialmente porque queria utilizar nas primeiras partidas do Campeonato Carioca. O canal Flazoeiro menciona que o Thiaguinho foi um dos responsáveis pelo acesso do Náutico à Série C para a Série B em 2019. Thiaguinho faz parte de um grupo de 5 jogadores que foram afastados do elenco principal e colocados para treinar em horários alternativos. E, obviamente, o Flamengo praticamente colocou a prateleira dos jogadores no mercado, de uma forma responsável, porque não tinha mais espaço. É o certo a se fazer. A decisão de liberar o Thiaguinho reflete a visão da diretoria do Flamengo, que busca um elenco mais enxuto e focado. A ideia é que com menos jogadores você consiga desenvolver melhor o atleta. Inclusive, vamos entrar no outro assunto que foi apresentado hoje cedo pelo canal do Vene Casagrande, excelente jornalista, que foi tirar uma dúvida das pessoas em relação à redução dos jogadores do Sub-20. E ele veio explicar isso. Eu peguei algumas informações que ele passou, mas obviamente, se vocês quiserem se aprofundar, vá no canal do Vene Casagrande, porque é bastante interessante. Mas eu vou passar alguns pontos, mas de forma mais completa é através do canal Vene Casagrande. Ele diz o seguinte, o Vene, ele diz que o Sub-20 do Flamengo possui cerca de 60 jogadores com contrato vigente, o que corresponde a mais de 3 times completos. Ele argumenta, o Vene, que esse número é excessivo, e na verdade até o Flamengo, que também argumenta, ele só expressa o argumento do Flamengo. A redução do elenco Sub-20 é uma medida para cortar gasto e diminuir o número de jogadores. O clube reduz custos com salários e outras despesas relacionadas ao departamento de futebol. Além de cortar gastos, o clube busca aumentar e melhorar a produção de talentos na base, com um elenco mais enxuto. O clube pretende focar em desenvolver os jogadores com maior potencial e preparar mais adequadamente os atletas para a equipe profissional. Em resumo, a decisão do Flamengo de reduzir o elenco sub-20 é baseada em uma combinação de fatores como excesso de jogadores, a busca por um desenvolvimento mais eficaz do atleta e a necessidade de cortar gasto com foco na produção de talentos. Os canais do Vene Casagrande, como dito, detalha bem esses motivos e vale a pena dar uma conferida. Vamos para o outro assunto, scout no Flamengo. O departamento de scout do Flamengo ainda não está totalmente montado. O próprio Zé Boto, que é um dos responsáveis pela área, assinou contrato recentemente com o clube. Isso indica que o departamento ainda está em processo de organização e implementação, o que leva tempo. Enquanto o departamento oficial não está totalmente estruturado, Zé Boto possui um scout particular que monitora talentos e jogadores. Esse scout, inclusive, foi responsável por sondar o jogador Pablo Felipe, que inclusive eu vou falar logo depois. O Zé Boto já possui um banco de dados extenso de talentos e jogadores monitorados. O Juninho, por exemplo, é um dos jogadores que já era monitorado por Zé Boto antes de ser contratado, que é o atacante agora e parece ser bastante promissor. A falta de um departamento de scout totalmente estruturado influencia no processo de contratação. O clube busca os jogadores com perfil específico, como jovens e versáteis, e monitora oportunidades de mercado para reforçar o elenco. A ideia é encontrar talentos em diversos lugares do mundo sem gastar grandes quantias. Esse aí é o principal objetivo do Flamengo. Mas vamos falar do Pablo Felipe, que foi uma informação que foi dada hoje de manhã pelo canal Resenha Rubro-Negra, que diz o seguinte, que o scout do Flamengo ligado ao Zé Boto sondou o Pablo Felipe, um jogador brasileiro que atua em Portugal, e que ele tem 18 anos, 1,84 m de altura, é destro e pode jogar como centroavante, ponta direita ou segundo atacante. Ele nasceu no Brasil, mas é naturalizado português e foi formado nas categorias de base do Famalicão.
O contrato desse jogador termina em junho desse ano e é uma oportunidade de mercado para o Flamengo. O Pablo Felipe é um jogador versátil, o que agrada ao técnico Felipe Luiz. O paparazzo rubro-negro mais tarde entrou reforçando essa informação que foi passado hoje cedo pelo Felipe Lopes. Já é uma coisa, a gente está entrando aqui no nível de contratação dos europeus, que os europeus são assim, muitos jogadores que vão para a Europa, eles não têm a mínima ideia. Eles têm que pesquisar, têm que entender de onde é que veio, qual é o perfil. A gente está começando a ter uma experiência europeia, né? De você começar a contratar jogadores desconhecidos como base de scout. Agora sim, o Flamengo está se tornando mais profissional. E agora vamos falar do último assunto que foi trazido, Agora vamos tratar do último assunto que é relacionado ao Vitão. Informação nova, por uma busca incessante do jornalista Fabrício Lopes do canal Resenha Rubro-Negra. Ele diz que o Flamengo ele diz o seguinte, que o Internacional já falou pro Flamengo, ó, vamos negociar. Você quer o Vitão? Vamos conversar. Então, o Inter praticamente chegou pro Flamengo e falou assim, vamos negociar, você não quer conversar? Vamos lá. E aí, o Flamengo ele tinha uma proposta, que era 10 milhões de euros pelo Vitão. Um abatimento de 4 milhões de euros referente a uma dívida, faria um parcelamento que era 6 milhões de reais, pago 3 milhões de entrada, no ano seguinte 1,5 milhão e em junho do mesmo ano 1,5 milhão. O Internacional rejeitou a proposta, tudo bem, faz parte do jogo. E ele fez uma contraproposta, dizendo o seguinte, primeira coisa, ele quer o perdão da dívida restante do Flamengo, ou seja, os 750 mil euros será abatido do valor a ser pago, mas resta esses 3 milhões e 250 mil reais que tem que pagar. O Inter, ele não quer pagar esses 3 milhões e 250 mil, olha, os 750 mil você abate, que venceu, mas o que eu tenho a pagar, eu quero perdão. Então ele quer que eu corra o perdão e basicamente manter o valor, né? Então aqui você fecha no mínimo em 14 milhões de euros. Mas eu acredito que esse valor fica entre 14 e 16 milhões de euros. Aqui é uma percepção minha. Ou seja, foi uma coisa que eu disse no vídeo anterior, acho que não foi no primeiro vídeo meu que eu falei, olha, o Inter não vai vender o Vitão. Ele vai fazer uma proposta absurda para o Flamengo negar e falar assim, ó, Vitão, tentei. Mas eles não querem, mas vamos fazer o seguinte, Vitão, vamos conversar aqui, vamos renovar seu contrato, vamos melhorar seu salário, vai tentar dar uma moral, um farm rir pro Vitão, para deixar ele um pouco mais feliz e não ficar abatido no campeonato, que o Inter vai ter que fazer alguma coisa para não deixar o Vitão tão chateado, nem que seja uma negociação simbólica, aumenta lá mais 300 mil o salário dele e não muda tanto o valor da multa, algo nesse sentido, mas ele vai ter que dar um faz-me rir pro Vitão para acalmar o ânimo do jogador. Isso com certeza deve acontecer, mas de qualquer forma, o jornalista Fabrício Lopes do canal Resenha Rubro-Negra trouxe essa atualização. Então é isso, pessoal. Resumão da noite aqui, espero que vocês tenham gostado das notícias, continue conosco, Observatório Rubro-Negro, dá um like, compartilha, dá aquela moral, gente, que o canal precisa crescer. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Um abraço, até mais, fui!